Qual é o meu ponto de vista sobre o mundo? Já no início das aulas, foi lida várias citações sobre criatividade, decorando o ambiente para acolher a turma de modo a estimular os estudantes a começar a reflexão sobre este assunto desde o início da disciplina de eletiva. Neste momento era importante valorizar aquilo que aos nossos olhos era insignificante, ou seja, o que tinha passado despercebido aos olhos deles. Segundo, sensibilizar o olhar dos alunos para transformar simplicidades do seu próprio cotidiano em narrativas que impactam. Refletir sobre os processos criativos e começar a prática de treinar o olhar para coletar narrativas. Leitura do texto de Marina Colasanti. Eu sei, mas não devia. Este texto fala sobre como nosso olhar fica acostumado e para de reparar na essência do nosso dia a dia. Terceiro, registrando o meu mundo para criar universos. Reconhecer como o registro do dia a dia contribui para a elaboração de narrativas ficcionais e documentais. O próximo passo era que os alunos pesquisassem em duplas o que era fotografia documental, ou seja, uma imagem que conta uma história. Assim, todos os grupos trouxeram e montamos um lindo painel. Quarto, fotografia documental. A fotografia documental é um gênero da fotografia que trabalha no registro cultural ou artístico de um momento, em oposição à publicidade ou ao jornalismo. É o ramo mais pessoal da fotografia contemporânea. Quinto, o que é importante para mim é o que me transforma. Analisar como as memórias afetivas podem ser objetos da construção de narrativas. Esta aula teve um destaque fundamental, pois cada aluno deveria colocar sobre a mesa um objeto que é importante para si e depois outro colega paga-o e escreve uma carta para ele e ao final deve perguntar de quem é o objeto e entrega-lhe a carta. Sexta, História da Comunicação x Comunicação Pessoal. Pesquisar as diversas formas de comunicação e as tecnologias envolvidas ao longo da história. Relacionar essas formas de comunicação com a vida pessoal de cada aluno. Sala de aula invertida. A ideia, portanto, é que os alunos possam pesquisar e trazer conhecimento para a turma. Sendo assim, a turma foi dividida em pequenos grupos, de acordo com os temas. Depois cada grupo fez a sua apresentação, apresentando o contexto histórico, as características e as tecnologias utilizadas. Sétimo, quem conta um conto aumenta um ponto. Compor uma narrativa a partir dos estímulos apresentados pela professora. Identificar os elementos da narrativa. Esta aula teve como objetivo criar uma história coletiva, utilizando um elemento surpresa. Numa balada, ela estava bebendo, estava curtindo as duas, aí ela viu, as duas viu um menino que ficou interessado no Gustavo, e aí ela ficou disputando para ver quem ia ficar nessa festa, quem ia pegar o menino, e nessa festa tinha um copo cheio de bebida, muitas bebidas gostosas, batidinha, capeta, escola, corote. E eles pegaram, ficou todo mundo louco. Através dessa festa que aconteceu, tomando aquele grupo, os dois, começou uma conversa bem legal, a gente começou a conversar, bater um papo bem legal, aí começou a vir um clima mais intenso, verdade? Aí, quando terminou a balada, tudo bem legal, depois que ele saiu da balada, o Gustavo chamou ela para levar ela para casa, né? E antes disso, nós tiraram uma foto. Ele pediu uma foto para ela, gata, eu quero uma foto sua, eu quero uma foto com
você. Porque você tá boa gata, na festa. Eu queria uma foto sua, de lembrança, porque vai ser uma semana muito difícil para você vai estar na secretaria, eu vou estar no meu apartamento, então eu queria tirar uma foto com você, porque na outra semana eu vou viajar. Aí ele levou ela de carro para casa, aí rolou um beijinho, né? Ela conquistou, ele conquistou ela, né? Aí um beijo, né? Depois que eles foram pra casa, o carro bateu e eles morreram. Ele estava medindo o tamanho da cobra. Nessa época, depois que eles morreram de tirar a cobra, bom, os familiares foram pra casa. E depois que aconteceu, foram dormir, porque não ia viver mais. Depois do acidente, a mãe de Gustavo descobriu um segredo dele. Ela entrou dentro do quarto dele e foi diretamente no guarda-roupa. E ela achou uma toalha. Uma toalha. Mas ela não sabia de quem era a toalha, pois não foi ela que comprou, não foi o pai dele que comprou. E veio o mistério de quem é essa toalha. E veio o mistério de quem é essa toalha. Assim, é da Case ou da Ana? E nessa da Case da Ana, eles pensaram muito, foram atrás de todas as provas, foram atrás de amigos, familiares, até que eles acharam uma prova que podia ser de uma dessas duas meninas, que era uma coruja. Mas pera. Essa coruja se parecia muito com as cores que a Ana gostava. Já desvendaram os mistérios, mas foram no quarto dele e olharam debaixo da cama. Embaixo da cama dele, encontraram um curador de escola. E esse curador, como que é o nome dele? Ana, que mora na secretaria. Era da Ana que trabalhava na secretaria. Então ele se Bom, o irmão gêmeo do Gustavo resolveu ir na escola tentar desvendar um mistério porque ele estava com o furador da Ana e achou uma outra pista, quebrando o seguinte. Então quer dizer que ele estava perto de desvendar o mistério. Aí o Gustavo, o irmão do gêmeo do Gustavo, foi na secretaria, descobriu o fim do mistério. Foi que ele encontrou, sabe o que? Dentro de um grampeador, encontrou um teste desse positivo. Na verdade, esse teste não era da Ana, pois ela já tinha morrido, né? Esse teste era da Casey, da melhor amiga dela, que tava traindo ela. Matou, foi esse que Ele traiu uma vagabunda. E acharam também uma tesoura. E essa tesoura levou a mais e mais mistérios. Aí, ainda nessa tesoura, encontraram uma pista ainda maior. Você nunca achou gado. Na verdade, a Casey matou o Gustavo e a Ana com a caneta. Apesar de tudo que aconteceu, ele foi investigado pela polícia. E a polícia pegou as suas provas que foram preendidas. E com isso, até a sua esposa foi investigada para que poderia ter alguma coisa jogada no dia seguinte. Ele tinha realizado uma festa para os seus amigos, os caras traficantes, o Zé Mané, o Zé Trafinha, todos ficaram bebendo. E aí ela conseguiu fugir por ali. O traficante descobriu que ela tinha um vídeo com ele, ficou muito feliz porque ele gostou muito dela durante o tempo que antes da mulher dele descobrir. Tô com ódio dele. E aí foi atrás de descobrir quem era o filho dele para poder passar a herança caso acontecesse alguma coisa. Cabrinho na Rex. No final, o Otávio foi preso e quem fechou com ele não foi a Ana da Larissa, foi a mulher dele, Rayane Perigosa. Ela fechou com ele na cadeia até o fim e a Ana sumiu com o filho dela. A régua foi uma linha que ele quis seguir na
Por casa passou a regra em todo mundo. Oitavo, os perigos de uma história única. Ser consciente de que há narrativas que têm mais força e se sobressaem mais do que outras. Sensibilizar-se para a importância das outras narrativas. Identificar e analisar situações de histórias únicas na própria vivência. História de Chimamanda Adichie, em que por diversas vezes sofreu preconceito por ser africana e negra. Aos 19 anos, ela se mudou para os Estados Unidos e ingressou na Universidade Drexel, na Filadélfia, onde estudou comunicação e ciências políticas. Foi nesta época que dividiu o quarto com uma colega de turma que se impressionou com o fato de Chimamanda falar inglês, por considerar que na Nigéria só se ouviria dialetos tribais. Esta percepção marcada pelo preconceito iria aparecer, mais tarde, nas famosas conferências proferidas pela escritora. Apesar de ter estudado na Filadélfia, Chimamanda concluiu os estudos em comunicação e ciência política na Universidade Eastern Connecticut State. Depois fez mestrado em escrita criativa em Baltimore, na prestigiada Universidade Johns Hopkins. Nono, escrevendo uma narrativa. Elaborar uma narrativa baseada nos conhecimentos adquiridos e fontes apresentadas na oficina. Décimo, desenvolvendo o olhar crítico, o apoio e a reescrita. Praticar o olhar técnico e crítico para a narrativa dos pares. Cooperar com os processos criativos entre os colegas. Analisar criticamente o próprio trabalho. Reelaborar o texto a partir de feedback dos pares. 11º, apresentação das diversas formas de publicar uma narrativa. Os grupos, a partir de pesquisas, pesquisaram as diversas formas de publicar a narrativa que eles produziram. Décimo segundo, dando vida à minha narrativa. Desenvolvendo o produto que será apresentado à comunidade escolar na culminância.